Hoje, Rogério e Vládia, a sinergia que entrega nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Olá! Cá estamos nós, sinergizando, entrando em cena. Mais um sinergizando. Mais uma felicidade imensa estar com vocês aqui. Vocês não têm... Bem, vocês acredito que têm uma ideia da nossa alegria, da nossa felicidade de estar levando esse trabalho para vocês. E hoje temos uma convidada muito especial que vai trazer para a gente um assunto muito legal. Ah, vocês não têm ideia. Sabe como é que foi essa história comigo? Eu estava em Curitiba, naquela época tinha um espaço holístico lá muito bacana, e alguém me ligou. Me ligou de longe, falando que estava vindo de Paris para o Brasil. Ia dar uma palestra no espaço. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, caramba, meu Deus do céu, eu vou ter aqui uma pessoa que vem de Paris para dar uma palestra no nosso espaço. Bem, a minha alegria era só o início. Eu não imaginava o que vinha por trás de tudo isso. Foi fantástico o que aconteceu depois daquele momento. E fantástico o trabalho dessa pessoa. Os trabalhos, né? Ela tem cada trabalho, ela vai estar hoje falando um pouquinho desses processos para a gente, porque vem muito mais adiante aí, vem coisas bacanas, sabe? Com vocês, olha quem está chegando agora aqui. Bem-vinda, Veronique. Obrigada. Veronique Dupran e o Érico. O Érico é o esposo da Veronique, e o Érico está sempre com a gente aqui, porque a Veronique, o que tem a Veronique? Veronique, como francesa que é, né? Ela às vezes não consegue falar tão português perfeito que nem eu falo, que não é uma metralhadora aqui, né? Verdade. Veronique, é uma honra imensa estar com você aqui, uma felicidade imensa estar com você também, Érico. Muito bom estar vocês dois aqui no Sinergizando, uma felicidade, sabe? Olha a alegria que eu fico quando eu reencontro vocês dois, né? Muito bom mesmo estar aqui. Então, Veronique, conta aqui pra gente como que tu chegou aqui no Brasil, como que tu trouxe todas essas terapias maravilhosas aqui para o Brasil. Conta aí pra gente. Quem é a Veronique, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês por me ter convidado, e Érico também, para estar aqui nesta noite, tá? Eu vou tentar de falar português longo tempo. É um pouco difícil ainda para mim, mas eu falo um pouco mais agora. Meu nome é Veronique Duplan, eu sou francesa. Eu nasci, minha família é completamente francesa, depois de gerações e gerações. E a verdade, eu posso ver as auras. Eu vejo as auras desde que eu nasci, na verdade, sempre. Minha família, que é muito católica, minha mãe, particularmente, que morreu quase 20 anos atrás, assistiu minhas capacidades, assistiu aos meus pais, especialmente minha mãe. Quando cheguei aos 16 anos, a minha mãe ficou muito furiosa comigo.
ela ordenou-me que parasse com as besteiras. Você vai parar agora. Imagina. Eu recebi uma educação um pouco rígida, tá? Eu parei tudo imediatamente. Até aos 34 anos, já vivi acontecimentos que me trouxeram tudo de volta, como um bloco. Assim. Foi muito violento para mim, mas eu fiz estudos entre 16 e 23 ou 24 anos, fiz estudos universitários tradicionais na Sorbonne, a Paris, e depois 10 anos de pós-graduação com 2 físicos diferentes, depois em sofrologia e psicologia, e outros estudos de pós-graduação que não vou referir aqui, será muito longo. A verdade, eu sou mais conhecida como terapeuta da aura, mas nos últimos 22 anos, eu estou terapeuta, tá? Tenho várias terapias, das quais falarei no final, se você quiser. Eu tenho um consultório na França, com mais de 10.000 pessoas comprovadamente atendidas, e no Brasil mais de 6.000 pessoas também comprovadamente atendidas, dentre mais 9 estados. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu falou que quando a tua mãe mandou tu parar com as bobagens, tu bloqueou a capacidade, tu deixou de ver? Sim. Depois que foi resgatando isso. Porque quando você não é como uma pessoa normal, e que você tem 16 anos, você quer fazer parte de um grupo, não ficar sozinha. É muito difícil na adolescência, muito difícil. E minhas capacidades, minha mãe teve um medo muito forte, tá? Donc, você imagina isso dentro de uma visão mais católica, né? Para ela devia ser meio assustador também, né? De ver uma filha com uma capacidade extra, assim, né? Então, devia ser assustador também para ela. Também. Por minha mãe, particularmente, e por meu pai também. Meu pai foi mais discreto, mais, como dizer, détaché? Mais destacado, né? Mas ele ficou mais longe dessa história. Tá? Então, foi um caminho um pouco longo. Lá o resumo é um pouco contraído. Mas como se processava isso lá atrás? Você via você via o quê? Você via os mortos lá atrás? Você via a aura do pessoal? Como que você assustava eles nesse sentido? Pequena? Exatamente. Enquanto pequena. Lá, enquanto pequena. Quanto jovem? Eu recebi, na época, canalizações naturais, tá? Eu posso... Tua vida e morte.
falar com pessoas mortas, falecidas. Eu recebi mensagem muito precisa. E minha mãe foi terrorizada. Imagino só. Porque uma pessoa da minha família morreu uma noite há 4 horas e 2 minutos. Foi muito precisa. E esta pessoa me visitou, tá? E me indicou, tá bom? Não sei. Me indicou o horário preciso e qual foi a condição da morte dela. Donc, os detalhes da morte. Exatamente. E recebi muitas informações. E de manhã, o dia depois de manhã, eu falei com minha mãe, com meu pai, meus pais. E meus pais não acreditaram minhas palavras. E depois eles receberam um telefone. Confirmando. Exatamente. Com a confirmação. Imagina. E depois minha mãe gritou comigo com força, e depois eu cortei tudo. Sim, foi bloqueou a capacidade, né? Momentaneamente, né? Por um tempo. Porque para eles, para meus pais, foi eu fui louca. Mas é bem... qualquer coisa que é feito fora da normalidade do mundo, né? Da dita normalidade do mundo, é tido como louco, isso é loucura, né? Porque com certeza. O mundo vai embrutecendo tantas pessoas que as pessoas ficam cada vez menos sensíveis, né? Menos sensíveis. E aí, uma sensibilidade como essa é tido como loucura, né? Não, você está louca, você é muito sensível, né? Então, em vez de ser tratado, em vez de se buscar essa sensibilidade, foge-se dela, né? Foge-se. Então, tudo é levado para uma coisa mais controlável. E isso acaba sendo o contrário quando você tem uma coisa como essa, né? Você acaba tendo acesso a informações que as pessoas ficam com medo, né? É melhor mantê-las sob controle. Exatamente. Foi uma terror, porque eles não entenderam a situação. Para eles foi completamente fora da normalidade. Imagina. E como é que foi essa volta? Você pode falar sobre essa volta? Como é que foi essa volta? Você falou que teve uma coisa, se você puder, claro, falar a respeito, né? Isso foi uma coisa muito... foi um trauma? Foi um susto? Foi uma... Eu perdi uma amiga que eu gostava muito, muito. E esta pessoa teve uma educação educadíssima, mas realmente. E o dia da morte dela, eu tive um encontro que foi agendada. Agendada? Um encontro com ela? Com ela. Você tinha um encontro com ela marcado. Exatamente. E ela morreu o dia da encontro. E depois do enterro, como diz? Depois do enterro. Do enterro dela, um dia, na frente de minha cama, eu entendi uma voz
voz? That's okay. Eu entendi uma voz em francês. Je suis venue te dire au revoir. Em português é. Em português, Eu vim aqui para me despedir. Exatamente. Imagina o medo. Eu esqueci tudo. Exatamente, é por isso que eu estou rindo, você imagina só, você tinha esquecido todo aquele pedaço, de repente, não, é comigo? Imagina, eu vi minha amiga lá, na frente de mim, lá. E lá, eu abri a luz, eu dormi, a luz, a luz. Acendi a luz, né? Né? E durante uma semana, eu dormi com a luz ligada. Imagina o medo para mim. Quando você esquece tudo, é tudo forte, como um bloco. É muito, muito forte, muito forte. Mas depois dela, você voltou então, aí recuperou todo o processo depois dela. Imagina, foi um choque físico, foi um choque psicológico, tudo, emocional, tudo. Foi muito, muito forte, muito forte. Então, Rogério, après ça, tudo certo. Sim, você tem razão. Sim, depois disso, tudo voltou. Muito rápido. Porque quando você esquece tudo, uma situação para tudo, quando você tem um destino, tudo volta. Um dia, outro dia. Mas tudo volta, sempre. Quando você tem uma missão, a missão está lá. Uma curiosidade, nesse momento, você trabalhava com o quê? Você estava ligado à área terapêutica já, nesse momento, ou não? Não. Na verdade, na época, eu trabalhava, na empresa. Numa empresa, né? Numa empresa. E aí você chegou na empresa e começou a ver aquele montão de outros seres lá. Sim. Imagina, um dia, durante uma reunião, um meeting, o meeting foi muito... Cansativo? Não. Monótono. Na verdade, foi assim. E lá, eu olhei meu chefe, assim, meu espírito saiu. De repente, eu vi todas as auras. E todas. Todas as pessoas da reunião. Não, ele sempre. Somente ele. Porque j'étais en face de lui, foi na frente dele. Viu a aura dele, de repente você viu a aura do chefe. Exatamente. E lá eu fui muito fascinada. Ficou fascinada. Né? Ah, imagina! Foi a primeira vez depois de muito, muito tempo, porque eu esqueci tudo. Imagina. Dia depois, um outro dia, tudo voltou. Eu imagino só viver com isso no mundo de uma forma que não está acostumada ainda, porque vamos ser bem práticos. Agora você acostuma. Por exemplo, eu tenho vários contatos com pessoas que têm uma vidência muito aberta, que é até difícil de dirigir. Porque começa a dirigir, de repente não sabe se está atropelando um vivo ou um morto, né? Verdade. É uma experiência que eu conheço. Um dia, a pior experiência que eu tive, um dia, dentro de uma brasserie parisiense, um restaurante parisiense. Eu falava com uma pessoa por um trabalho. Uma reunião de trabalho, né?
Mais ou menos. E um dia, no momento, no final do almoço, eu vi uma pessoa longe que andava perto de mim. Uma pessoa como você, hein? Como vocês, na frente de mim. E aqui, disse dentro de minha orelha, eu sei que você me entende, eu sei que você pode me ver. Eu fui muito reta, eu escutei a pessoa na frente de mim. Eu vou continuar de falar com você. Foi horrível, porque você não pode dizer nada. Porque ela estava falando com o interlocutor. Exatamente. No reunião de trabalho vivo. E aquela coisa falando como se fosse uma pessoa do lado dela. Era uma pessoa. Física, para mim foi física. Então, ainda bem, no final do almoço, a pessoa se levantar. Se levantou, o seu interlocutor. Voilà, pour ir no banheiro, tá? E lá, você vai parar imediatamente. E não vai entrar no banheiro comigo. Sai lá. E aí o espírito foi embora. É verdade. Aí o espírito foi embora. E o pior é que as pessoas do restaurante viram ela falando com alguém que ninguém viu. Dentro do banheiro. Ela lembrou com alguém dentro do banheiro. Exatamente. Foi horrível. Não, mas é insuportável. Você está assim, você escuta a pessoa na frente de você e você tem uma pessoa. Eu vou falar com você. Você é concentrado. Não, parte de coisas. Não, é muito fantástico, engraçado para o mundo, né? O que acontece? Uma vez eu estava com uma pessoa em Copacabana, no Rio de Janeiro, e a pessoa falou comigo, tem uma senhora ali atrás gritando para que eu levante e vá dar um recado para a filha dela que está ali. A senhora não está viva, a filha está. Ela quer, eu não vou dar esse recado. Você sabe que a verdade, a verdade é que é muito desagradável, porque você é concentrada a falar com uma pessoa viva e você tem um morto que fala com você, porque ninguém pode falar com ela ou ele, depende com a pessoa morta, e você não pode falar com uma pessoa que você pode ver e que a pessoa, outras pessoas não podem ver. Então, é muito difícil. É muito interessante, né, quando a gente para pensar, porque num processo que eu chamo de um processo de você acessar um padrão maior de consciência, isso seria uma coisa normal, porque é aquilo que a gente fala, né? No sentido maior, a morte não existe, é só a perda do corpo físico, né? Então, essa comunicação seria uma comunicação normal. Até que um dia, aquele ser que está ali representado pelaquela figura, por exemplo, o Rogério, na realidade, não é o Rogério. Ele é um ser que está como Rogério, que já teve como Antônio, como Maria, como José, não importa. Sabe? Então, aquele ser se desfaria e voltaria a um processo mais luminoso, que ele pode voltar com alguma coisa se quiser. Mas, naquele momento, ele está ali encapsulado naquela forma de Rogério, tanto embaixo quanto em cima. Né? Então, esse processo que eu falo, de você acessar um padrão consciencial que elevaria essa percepção, seria uma coisa normal. Seria uma coisa até normal. Só que, na realidade, a sociedade acabou entrando em acreditar, né? Tendo essa crença que isso aí é uma coisa... A crença a gente só vive no meio material. E quando vem uma coisa como essa, acaba sendo uma coisa muito louca, muito anormal. E, no entanto, isso é o normal, né? Isso é normal. Por mais
anormal que possa ser, isso é o normal. A busca da expansão da consciência nos levaria a um processo como esse, né? E acaba sendo taxado como a normalidade para o mundo, né? Para o mundo. E as pessoas ainda se assustam com isso, né? As pessoas não conseguem ver isso como uma coisa normal. Normal, né? Normal. É o contrário. Em vez de chegar e falar, nossa, você conseguiu, nossa, a gente fica. Quem passa por um processo dele acaba sendo uma coisa tipo assim, parece que um artista circense. Você tem uma coisa, você tem um dom de ficar pulando no trapézio. Você vê espírito pulando no trapézio. Não. Pelo contrário, isso é uma expansão. É uma expansão. A gente consegue. É aquilo que eu falo, é como se enchesse uma bola e a bola chega a um ponto que ela está bem cheia, fica fininho, né? Essa finura faz com que a gente consiga ver um lado e o outro da bola. Então, é o contrário. E as pessoas têm, nossa, caramba. As pessoas fogem disso, né? Em vez de tentar acessar isso. Né? Em vez de. Aquela história. Algumas pessoas já têm essa bola mais cheia e outras podem, com o tempo, ir enchendo. Mas não, acabam, por vários motivos, o mundo acaba não deixando que a pessoa infle, consiga inflar esse balão, né? E aí... Mas é muito sensacional. Eu falo o seguinte, eu comento de você em várias partes do mundo, que eu já estive, sabe, falando de você. Por quê? Você foi responsável por uma mudança muito grande na minha vida. Naquele momento que eu conheci você lá atrás, em Curitiba, né? Quando eu passei por uma sessão com você, até aquele momento, durante 33 anos, quase 33 anos, eu fui vegetariano. E numa sessão com você, o que você acabou vendo na minha aura, identificando, bateu exatamente com o que eu tinha ido no médico alguns dias antes. E era fantástico, foi fantástico. Para mim, aquilo foi tipo assim, eu não tinha como chegar e negar. Falar, não, ela tá... Isso é coisa de maluco, ela não está vendo nada. Eu não tinha como negar, porque você falava de órgãos que o médico tinha identificado para mim com exames físicos. E o que aconteceu naquele momento? Eu vinha questionando em vários momentos da minha vida um motivo tipo assim, não, eu já posso, de repente, eu sou vegetariano, mas a vida que eu levava e que eu levo, como na parte terapêutica mesmo, de viagem, de trabalho, de tudo isso, acaba sendo uma vida que eu encaro ela como muito hard, muito pesada sobre certos aspectos. E o médico, naquela época, ele havia falado exatamente comigo o seguinte, se você quer continuar dessa forma, fazendo o que você faz, você tem duas possibilidades. Ou você troca a alimentação, ou você para de levar uma vida assim. Mais amena. Eu tinha duas possibilidades. Ele falou, se você não parar de levar uma vida assim, você não vai continuar existindo. Entenda, você como ser físico não vai continuar. Você vai embora, você está indo. E você falou exatamente a mesma coisa para mim. A sua aura está subindo. Você está indo embora. Entenda o seguinte, se continuar assim, bye bye. Eu tinha naquele momento duas possibilidades. Ou eu mudava realmente, porque eu estava tendo duas coisas que, por mais que eu pudesse desconfiar do médico, eu tinha naquele momento o seu relato. E por mais que eu pudesse desconfiar de você, eu tinha o relato do médico. Então, realmente, eu tomei algumas providências nos dias que seguiram e foram muito válidas. Eu falo que foram providências muito válidas. E aquilo foi muito icônico para mim, sabe? Eu acabei de sair dali e falei, meu Deus do céu, essa mulher realmente, o negócio é sério, ela consegue ver coisa. Foi assim, sabe? Meu Deus do céu, o que aconteceu, porque foi muito forte. Foi uma mudança muito forte na minha vida, sabe? Mudança muito forte. Eu falo que foi uma mudança para melhor, não foi uma mudança para pior, foi uma mudança para melhor. Porque se eu continuo daquela forma, eu já não estava, possivelmente eu não estava mais aqui fazendo o que eu estou fazendo. Ou eu teria mudado o trabalho, ou eu teria ido embora. Vocês podem ver, o trabalho continuou e eu acredito até que subiu, né? Sobre certos aspectos. E eu passo essa responsabilidade muito nesse sentido, pela informação que você passou. A informação da aura naquele momento foi assim,
sabe? O trabalho que você faz nesse sentido de ver, porque muita gente fala exatamente isso, né? Vamos ver a aura. E é muito mais que só ver a aura, o trabalho que você faz, né? Muito mais, né? Porque quando eu trabalho com uma aura, eu olho, eu vou explicar um pouco depois, eu olho uma aura, a verdade, eu falo com a aura da pessoa, eu recebo também informação em canalização, e eu tenho um corpo muito sensível, muito. E eu recebo muitas informações, muito, de lá e de lá. Imagina. Donc, ninguém pode perceber de receber uma informação física, psíquica e emocional. A verdade, eu recebo 3. E, às vezes, quando eu falo com a aura, eu desenho a aura com cores, com formas, com tudo, eu posso ver uma parte da vida da pessoa, mas eu não posso falar, porque a verdade, eu posso olhar a aura da pessoa com o consentimento dela. Consentimento dela. Então, eu não posso dizer tudo. Então, eu faço perguntas muito precisas, às vezes, mas eu tento de fazer uma ou várias perguntas com delicadeza. Eu tanto. Porque eu posso ver uma parte da vida, da violência, da suavidade, de tudo. E a verdade, para mim, cada aura é muito diferente de uma outra aura. É um trabalho que não é fácil, a verdade. Exatamente. Je vais le dire après. Porque somos algo diferente da matéria. De um lado, o nosso corpo físico é uma condensação de nossos corpos vibratórios, tá? Por outro lado, c'est dur à dire ça, por outro lado, quando temos uma emoção, enviamos-la como uma onda para os nossos vários corpos. Então, a verdade é constante vai e vem. Os seus corpos têm uma parte emocional, todos. Quando o seu corpo físico, que é mais densa, você pode enviar uma onda que vai voltar sempre. E nós... Como se fosse um sonar, né? Como um sonar de submarino. É exatamente a mesma coisa. Né? Não é diferente. É um constante vai e vem, mas é por isso que temos de prestar atenção aos nossos pensamentos e a nossas ações. Muito importante. Porque cada pensamento é uma materialização de uma coisa dentro do nosso corpo físico. E todas as atividades internas, pensamentos, sentimentos,
ou ações físicas. Quando você faz esporte, é uma ação. Quando você agrida uma pessoa fisicamente, é uma ação também. Qualquer ação, palavras, tudo tem um impacto dentro do nosso corpo físico e nossos corpos energéticos. Ninguém, ou muito poucas pessoas, têm esta consciência. Muito pouco. Quando você tem uma doença, nós estamos responsáveis. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis de nós mesmos, voilà, je vais y arriver, de nós mesmos a 100%. 100%. Tá? Infelizmente, é triste. Então, cada energia tem uma forma completamente diferente de uma pessoa com uma outra pessoa. E eu não faço 2 vezes o mesmo desenho, completamente diferente. E no início, quando Érico foi comigo, ele descobriu tudo. Ele não sabia nada do meu trabalho no início. E descobri as formas tão diferentes de uma pessoa com uma outra pessoa, com uma interpretação completamente diferente também. Ele foi impressionado. Para mim foi normal. Foi normal, porque c'était habituel pour moi. É um hábito para você. Exatamente. Então, se você... É muito importante de entender que rezar, por exemplo, se você tem uma religião, não forcément uma religião fixa, mas todas as religiões, rezar é muito importante, porque quando você reza, ou quando você pode falar um texto sagrado, por exemplo, budista, cristão, judaico, muçulmano. E quando você fala uma palavra sagrado, a sua frequência vibratória cresce. Mas realmente, ela cresce. Quando você faz coisas com sinceridade. Quando você medita, por exemplo, o processo é o mesmo? A meditação ou rezar? Porque você trabalha com as células. Uma célula é uma fábrica única. Uma fábrica. Tu vira a questão que ele fez, não? Oui, exatamente. Então, quando você reza, é o corpo inteiro que pode crescer. Você pode meditar. Você entra dentro de um estado particular, um estado de paz, um estado de conexão com o céu e com a terra. Os dois são... Céu e a terra. Os dois são muito importantes. A conexão com os dois. Não só o céu, mas com a terra também. O interessante quando você fala isso é que quando você pega uma pessoa com um desafio físico, uma doença, por exemplo, cada pessoa tem um tratamento diferente nesse sentido, né? Por quê? Porque eu estou com dor de cabeça, vou lá e tomo um comprimido para dor de cabeça. Não. Na realidade, aquele comprimido é único, ele vai servir para um tipo de dor de cabeça. No caso, quando a gente vê
de ver de fora, no caso você, quando vê de fora esse infortúnio, quando vê de fora esse desafio físico, essa doença, você vai estar enxergando que cada uma tem uma forma de regredir, porque ela chegou ali de uma forma diferente, né? Exatamente. Porque cada pessoa tem uma visão do mundo diferente. Olha, você vai ver uma situação na rua, uma agressão, por exemplo, e você vai sentir uma coisa, e o vizinho vai sentir uma outra coisa, completamente diferente. Um vai fugir com medo e outro vai ajudar a pessoa que está sendo impedida. Exatamente. Quando você encontra a nível de aura, por exemplo, porque eu lembro que, como você falou, no meu caso, quando você encontra uma pessoa com uma doença já instalada, aquilo dali, a aura fica com uma cor diferente ou ela chega a ficar esburacada? Alors, depende da doença. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer com quimioterapia, a quimioterapia destrói tudo por curar o câncer. E a energia parece como uma fumaça. E a pessoa não tem força, não tem resistência, não tem nada, porque a energia é muito fina, como uma fumaça, e não protege o corpo, na verdade. Uma outra doença, imagina que você teve um acidente do carro e você vai receber um choque frontal muito forte. A sua energia vai quase sair do seu corpo e ir atrás de você, porque o choque ejeta, sim, ele a sua energia. Empurra toda a energia para trás. Ela fica separada do corpo físico. Às vezes, é muito raro, mas existe, infelizmente. E quando uma energia é quebrada depois de um acidente, quando ela é quebrada depois de um choque emocional, quando o seu corpo, uma parte do seu corpo não tem energia, não tem mais energia, você pode receber energias exteriores e ficar malada. E ficar doente. Ficar doente. Você entende? E cada doença tem uma emanação particular e que é muito diferente. Um câncer não é a mesma emanação com um problema do coração, não é a mesma emanação com um problema de acidente ou um problema emocional forte. Você vai receber uma notícia horrível, você será traumatizado e a sua energia vai se modificar imediatamente. Tá? E como, quando tu vê isso num atendimento, né, a pessoa está com a energia totalmente desestruturada, digamos, como que é feito? Existe, tu vai reorganizar essa energia, né? O teu objetivo é reorganizar. Então, isso pode trazer também uma melhora no físico, essa reestruturação. Sim, porque eu faço a reparação da aura em meu trabalho. O primeiro trabalho é de olhar a aura da pessoa, de desenhar a aura da pessoa e depois do desenho
eu faço uma reparação da aura. É o mais importante para mim. Sim. A primeira reparação, eu faço as urgências. Porque quando você tem uma fratura, fugas de energia, quando a pessoa tem uma entidade, porque quando você tem um buraco, uma fratura da aura, em geral, você tem uma entidade que vem perto do seu corpo, que toca o seu corpo, o que entra dentro do seu corpo, e você deve desencastrar, tirar tudo. E não é fácil, porque às vezes tem entidades muito agressivas e a reparação não é sempre fácil, porque quando eu estou na frente de uma energia completamente destruturada, às vezes tem problemas psicológicos, tá? Também. Então, não é fácil sempre, porque depois a pessoa trabalha em geral já com um psiquiatra, um psicólogo, em geral. Você falou de uma coisa que é bem interessante, né? Isso não é só uma questão sua, é uma questão terapêutica. Quem trabalha nesse nível, o terapeuta em si, e no seu caso, eu acho que acaba sendo uma coisa mais forte ainda, né? Existe alguma maneira de que você faz para conseguir uma certa proteção? Porque o que eu falo? Quando você faz um trabalho como esse, digamos que você vai lá no cliente A e ele tem algumas coisas difíceis ali de serem superadas. Digamos que tem um ser ali que está ocasionando de alguma forma aquilo dali. Quando você vai lá de alguma forma e atrapalha aquele ser, você acaba arranjando uma certa inimizade, né? Essa inimizade, existe alguma dica nesse sentido que possa ser dado? Porque eu vou te dar um exemplo no meu caso. Eu tive algumas sessões com você, não foi uma só, né? E eu lembro que uma vez eu tive um problema sério numa cidade do Brasil, que eu fui atender um certo cliente lá, e o que aconteceu, né? Eu não me protegi como deveria, embora eu tenha sido avisado. Quando eu cheguei para trabalhar, Rogério, olha lá, faz o que tem que ser feito. E eu, muito gostoso que eu fui, cheguei lá e não vou me proteger, eu sei que eu vou, olha que eu sou, sabe? Eu saí de lá que parecia um carro velho, né? Todo desengonçado. E para sorte minha, eu encontrei com você cerca de alguns dias depois. E o que você me falou era o que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu tinha algumas coisas ali que estavam bem encrencadas, né? Então, qual o tipo de proteção que você até indica para que ou um terapeuta, né, ou uma pessoa que não trabalha com essa área possa fazer? Porque eu acredito que você passa por processos como esse, né? De arranjar uma certa inimizade com energética, né? Com alguns seres que não querem sair dali, né? Você vai lá, na realidade, com um trabalho meio de lixeira, né? Tirar o lixo, muitas vezes, né? Eu tiro lixos, e inimizade não é uma boa palavra. Atacada. Está tentando ser mais ameno. Minimizar essa história. Atacada será melhor, porque eu faço uma proteção antes de trabalhar. Cada dia é indispensável, e mesmo com uma boa proteção, você pode receber ataques. Alors, as ataques, quando você tem uma boa proteção, são reduzidas. São minimizadas. Né? Exatamente. Mas você recebe assim.
Donc, a meditação não é uma proteção. Sim. Porque você deve proteger o seu corpo e a sua energia. Mas todos os corpos, não só um, todos. Donc, existe uma método pour uma boa proteção. Eu faço um workshop e eu faço um ensinamento pour aprender a se proteger. Ensinar, pour aprender a se proteger. Já. Eu faço depois de 2 anos já. Então, você dá um workshop em cima desse processo para as pessoas. Sim, isso eu vejo como uma coisa muito boa, porque realmente o que eu vejo de terapeutas, principalmente terapeutas, né, que vão lá meter o peito, às vezes, com coisas que são... Eu vejo aquilo como muito grave. Muito grave. Eu, por exemplo, depois de muitos anos, eu tenho algumas táticas atualmente para encarar os trabalhos. Para não chegar ali como se estivesse na padaria comprar um pão, né? Não. Negócio estou mexendo com energia e é muito engraçado isso. Eu falo muito isso, que às vezes você não sabe de onde vem. Às vezes você vai atender uma pessoa que está lá, não tem nada. Não, ela tem tudo. Quando você um pouquinho a cebola, que você já tem no trabalho, não tem como voltar atrás, né? Eu vejo muito isso dos trabalhos que eu faço. Quando eu descasco um pouquinho, e agora? Agora não tem como voltar atrás. Então, se eu não tiver um mínimo de segurança ali... Suporte energético. Mas não só terapeutas, né? Até as pessoas normais. Assim, tem que se dar conta no seu dia a dia que... da maneira como a gente se deixar entrar muito, por exemplo, estou te perguntando agora isso, reclamando, sempre vibrando mal, achando tudo ruim, isso aí tudo vai afetando a nossa vibração e, consequentemente, isso vai trazer uma desestrutura da aura também, não? Com certeza. Eu fiz uma explicação antes. Devemos fazer atenção a nossos pensamentos. Desculpa, estou um pouco cansada. Nossos pensamentos, palavras, todos. Porque, olha, às vezes, no restaurante, uma pessoa vai entrar e todo mundo vai olhar esta pessoa. Ninguém sabe por quê, mas tem um raio de luz, uma pessoa muito positiva, e você pode olhar esta pessoa com prazer. E depois, uma outra pessoa vai entrar e você vai sentir uma coisa pesada com ela. Você não vai gostar desta pessoa, você não sabe por quê. Mas a energia, a emanação da energia é uma emanação também da personalidade da pessoa, do pensamento, das ações, etc. É um todo. É um todo. Você sabe? Então, nós estamos vivos a leitura da aura e a sua reparação, que para mim é mais importante, são essenciais para todos e cada um de nós. Sobretudo para as pessoas que lidam com o público. Essa é a resposta. Tá? Uma vez que todos nós lidamos com o público,
mais ou menos, é essencial que a nossa aura seja lida e reparada. É muito importante. No trabalho que você faz da leitura de aura, como é que funciona? Não sei se você pode falar sobre isso, né? Mas com relação a cores, né? Porque uma vez você comentava comigo, eu estava falando sobre esse tipo de coisa, e muitas vezes as pessoas falam que aquela cor bonita, muitas vezes que a gente acha, ela estando no lugar errado, né? Ah, eu estou com uma cor tão linda, mas ela não deve estar nesse lugar, ela tem que estar em outro lugar, não? Alors, o problema das cores, a verdade, é muito complicada. Por quê? Quando você, dia, dentro de uma livraria, a pessoa, a dona da livraria, me diz: "Oh, Veronique, olha, eu recebi dois livros que falam das cores da aura." Perfeito. Eu vi livro assim. Eu abri o livro, né? Eu li, né? O livro. O azul é assim, verde é assim, vermelho é assim, laranja é assim, etc, etc. Bom, livro muito marketing, perfeito, maravilhoso. Bom, e puis, eu tenho segundo livro, outro livro para você, ok? Livro vertical. Eu abri o livro, eu vi exatamente a mesma coisa. Porque as pessoas que escrevem os livros da aura, os livros são muito interessantes, mas as pessoas não podem olhar uma aura e a cores da aura. Não tem a capacidade de Não tem a capacidade. A verdade, eles fazem muitas pesquisas, né? Juntas pesquisas, e escrevem livro. Mas não é assim. Não trazem a prática. Uma cor só, se a cor está assim, ou se a cor está nos pés, ou nas pernas, braços, na frente, atrás, a interpretação é completamente diferente. Mas completamente. Por exemplo, se você tem uma cor turquesa no coração, uma cor azul turquesa, no coração aqui, lá, mostra um equilíbrio emocional, um bom equilíbrio. Mas se a pessoa tem a mesma cor nos pés, mostra que a pessoa é completamente ruim. Uma personalidade muito complicada. É uma pessoa que não é satisfeita. Está satisfeita com a vida? Não. Você pode entender, é muito diferente. Se você tem roxo aqui, você é muito espiritual, tá? É muito espiritual, tá? Mas se você tem a mesma cor ao longo das pernas, mostra uma dor física. É uma pessoa que é decepcionada dos outros. Então, a interpretação às vezes, você tem superposição das cores. É mais difícil. Tá? Então, você não pode dizer que uma cor tem uma significação única. É impossível. E toda a explicação lá das cores é só minha experiência. Só. Você, no caso,
a gente falava no início que você começou a ter acesso a percepções extrafísicas, ver seres lá para um lado e para o outro. Como que foi que você começou a desenvolver o trabalho da aura? Como é que isso foi para você? Como tu começou a fazer esse trabalho? Como? How? Como que resolveu levar o trabalho para um lado terapêutico, né? Comment j'ai commencé le travail thérapeutique? Como tu fez ça? Como tu as fait essa transição e como tu commencé? Isso. Mais j'ai expliqué tout à l'heure. Não. Mais ou menos. Tu as sorti do trabalho Não. de uma entreprise. Voilà. Eu saí de uma empresa, mas eu fiz outro trabalho, mas à mi-temps. Paralelo. Ela trabalhava numa empresa normal. Eu fiz. E, paralelamente a isso, ela começou a se dedicar ao trabalho com a terapia. Com a terapia das energias. Né? Ela teve, quando ela falou, uma formação com 2 físicos. Né? Mas eu fiz estudos energéticas. Eu fiz 10 anos de estudos energéticos. E aí, nesse momento que você começou a perceber cores de aura da aura, porque antes você via simplesmente espíritos, eu tinha contato nesse sentido. Sim, eu teve já. Você sabe, quando você tem uma capacidade, Érico pensa a palavra dom. Eu uso a palavra dom, coisa que ela não gosta que eu use. Então quando você tem uma capacidade que uma outra pessoa não tem. Não tem? Você foi aprimorando, né? Você via as coisas, não sabia o que era. Exatamente, eu não sabia. Nos estudos. Não sabia. Exatamente, isso aí. Fiz um aprendizagem, mas eu aprendi a tocar as energias, a sentir uma energia, porque uma energia tem um cheiro muito sutil, muito. Mas ver ninguém pode ensinar. Exatamente. Aí é um dom. O fato de você, por exemplo, pegar uma pessoa no atendimento, e eu passei por isso, né? Você consegue mexer quando existe algum buraco, alguma coisa assim, você consegue, de alguma forma, como fosse costurar aqueles buracos? Uma coisa nesse sentido? Olha. Alors, aqui você tem um ovo. Um ovo. Donc, o ovo, imagine a energia do ovo. A aura da pessoa. A aura, aqui. Aqui tem uma resistência. Mas quando você tem um buraco ou uma fratura da aura, tudo entra. E tu é a capacidade de fazer isso. E eu tenho a capacidade de fechar tudo e de fazer a reparação completa. É isso aí. O problema é quando você tem um buraco, a primeira vez eu faço só as urgências, que em geral tem muita. Só as urgências. E a energia deve trabalhar sozinha depois. Porque ela recebia informações quando eu fiz as transmissões das informações durante a reparação, tá? Mas quando você tem um buraco, os órgãos internos que estão aqui, pulmões, corações, fígado, baços, estômago, esôfago, etc., recebe um impacto. Então, a primeira vez, eu faço uma reparação da aura, e a segunda vez, eu trabalho as células muito profundamente, e as células dos órgãos internos. É indispensável. Senão, o trabalho é muito forte e as pessoas não podem suportar.
porque eu tenho uma força energética um pouco grande. Veronique explica em palestras, que é muito fácil de entender, que para ela isso aqui é que nem uma massa de pizza. Exatamente. Ela amolda isso, ela pega isso como se fosse massa. Fecha tudo. Então ela fecha facilmente um buraco que porventura uma alga tenha. Ela fecha como se fosse uma massa de pizza. E tem tem um número fixo de sessões ou é de paciente para paciente que tu vê quantas vezes precisa voltar? Alors, eu tenho um número fixo, 2 consultas, e às vezes as pessoas podem parar. Se a saúde dela está boa, não sente dores, não sente nada, estão bem, não precisa, mas às vezes as pessoas sentem, c'est la personne qui sente que ela deve continuar, porque como eu tenho outras terapias, todas as terapias são complementares, exatamente. Quando você pega uma pessoa, por exemplo, que está tratando de um câncer, vamos dar um exemplo de um câncer que está fazendo quimioterapia, você acaba tendo que fazer uma limpeza, como você falou, naquele processo todo ali, e também, eu acredito, não sei, que ali deve ter algum furo ou alguma fissura também para ser costurada. Alors, eu faço uma reparação, eu costuro, eu fecho, eu trabalho dentro do corpo, particularmente com uma pessoa que tem um câncer, eu faço uma reestruturação da energia, porque a quimioterapia e a radioterapia destruem tudo. Destroem a alma, completamente. É quase uma dissolução da alma, quase. Imagina. Então, eu posso entender uma pessoa que tem um câncer, porque eu tive um câncer também, 20 anos atrás. Tive um linfoma. Então, eu conheço o processo, é difícil, é pesada, você tem sintomas depois da quimioterapia. Então, eu posso entender quando uma pessoa fala comigo, porque eu conheço o sistema. É muito difícil psicologicamente. Quando uma pessoa, um doutor, fala com você e que você recebe a informação que você tem um câncer, o céu caiu acima da cabeça por todo mundo. Ninguém pode dizer, oh, Chique, eu tenho um câncer. Não, não é verdade. Então, eu faço, em geral, um acompanhamento com pessoas que têm câncer, mas é muito cansativa para mim, porque um câncer é uma pessoa que tem um câncer é uma energia que vampiriza muito. Os terapeutas, não eu sou, todo mundo. E como é o que você vê nesse sentido? Qual é a sua a nível de melhora? Isso aí tem uma melhora muito, muito boa, é bem eficaz, é bem efetivo o trabalho nesse sentido? De pessoas que estão passando por um processo como esse, não só câncer, mas de maneira geral. As 2 sessões em si, a pessoa já tem uma melhora a nível físico quando está com uma disfunção dessas? Em geral, sim, mas você sabe, como terapeuta, que depende da pessoa. Se uma pessoa espera tudo do terapeuta, não vai funcionar, porque um terapeuta faz 20% do trabalho e a pessoa faz 80% do trabalho. Por quê? Porque você não vai viver dentro do meu corpo, eu não vou viver dentro do seu corpo.
cada pessoa é responsável dela mesma. Eu faço uma responsabilização da pessoa. Eu falo com ela. Ela é responsável dela mesma. Ela não pode esperar tudo de uma outra pessoa. Eu faço um acompanhamento, eu faço o máximo, mas se a pessoa não acredita e não quer, não vai resolver. Exatamente. Tem muita coisa que influencia, né? O meio que ela está vivendo, ela mesma, o que está chegando ali. Então, se ela não tomar algumas providências para mudar o processo, né? Exatamente. É a mesma coisa por todos os terapeutas, por todo mundo. Não é para mim só, por você também, vocês também. É a mesma coisa. Você sabe isso? A gente às vezes dá um grande impulso e a pessoa sai da consulta, da sessão, toda empolgada, e na semana seguinte ela começa já a esvaziar. Mas por quê? Eu sempre falo isso, né? Você está num padrão alto, é hora de você tomar decisões. Não toma decisão no padrão baixo. Então, saiu da sessão, tome decisões. Comece a promover algumas coisas para manter aquele estado, né? Porque existe uma certa tendência ao Estado começar a cair. Por quê? Porque tem muitas coisas que levou a pessoa a estar naquele estado baixo ali. Então, se deixar, ela começa a voltar. Então, toma decisões, muda padrão, muda o que está em volta ali, segurando, para que o caminho se mude, né? Porque senão o caminho vai continuar, a água vai continuar a escorrer naquele mesmo leito do rio. Hora de mudar o leito, né? E isso que tu falou da responsabilidade, a gente pode perceber no nosso dia. A gente, hoje de manhã, a gente estava conversando sobre isso, inclusive. A gente tem o hábito, né, de meditar de manhã, de fazer um trabalho energético, de conexão de manhã, todas as manhãs. E, às vezes, não é tão legal, outras vezes a gente consegue. Hoje foi um dia que foi, assim, incrível. E de manhã a gente estava conversando sobre isso. Como a gente percebe a nossa energia boa quando tu consegue realmente fazer, né, uma elevação de vibração, de conexão. E isso é uma coisa que interfere muito. E precisa da gente ter essa atitude também, né? Claro que quando uma pessoa está doente é muito mais difícil dela se empoderar disso, né? Óbvio, é mais complicado. Mas precisa ter um pouquinho disso para dar um empurrão também, né, na melhora. É difícil, porque todo mundo, ninguém está linear. É linear, tá? Nós temos assim. Exatamente. Altos e baixos, né? Um gráfico. Alto e às vezes no mesmo dia, né? Tu está de manhã super bem, daqui de tarde já está lá, a ladeira abaixo. Exatamente. É a dificuldade, a verdade. Uma pessoa que sempre está bem é raro. Existe, mas é raro. Se você tem tem muita coisa que não depende de nós. A reação de uma outra pessoa, você vai criar um projeto com outras pessoas, você vai fazer a sua parte, mas você vai esperar que outra pessoa vai fazer a parte dela, etc, etc. E não depende de você. Bom, quando você trabalha em terapia, é a mesma coisa, na verdade. É um trabalho de equipe. A pessoa que vem ver você, elle vem com aprovação, acreditação. Não, continue. Vem elle quer encontrar você, ela quer. Né? Então, é um trabalho de equipe, 20% pelo terapeuta e 80% pela pessoa, que deve fazer a parte dela do trabalho.
Você não pode fazer tudo, porque você não vive com a pessoa, você não vive dentro do corpo dela, você não sente a sensibilidade dela ou dele. É um trabalho de equipe. Não pode fazer perguntas, etc, etc. É difícil. Humano é difícil. Uma coisa que é interessante, Veronique, você consegue fazer esse trabalho também à distância? Ou só presencial? Não, eu trabalho à distância também e em presencial, os dois. Já antes da terapia, da pandemia, né? Já antes da pandemia. E durante a pandemia foi mais prático à distância. Então, as pessoas agora trabalham muito à distância, muita. Isso é bem interessante, né? Porque o pessoal que está vendo essa entrevista vai dar para... eu estou em um lugar que você não vai estar naquele momento, né? Que vocês acabam visitando várias cidades aqui no Brasil e fora, né? Mas dentro do Brasil, várias cidades. Se você, porventura, não está naquele local, dá para fazer um trabalho à distância, solicitar esse trabalho à distância. Sim, né? Eu trabalho com pessoas que estão muito longe. Japão. Ilhas Fuji. Imagina com o jet lag. Ilhas Fuji também. Ilhas Fiji, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália. Ela mexe na energia das pessoas como se ela estivesse lá do lado da pessoa. Exatamente. Online, é impressionante. É muito... Isso é muito sensacional, né? É muito sensacional. Eu tinha entidade à distância. E funciona. E funciona muito bem. É verdade. Eu tenho um testemunho. Eu fico impressionado. Ela tira essa entidade pela câmara assim e joga aqui no lado. Aí o meu cabelo... A minha varanda está cheia de entidades enterradas no chão. A gente tá falando bastante da terapia ligada à aura, né? Eu quero só que você dê uma palhinha, porque, claro, a gente vai ter que fazer outras entrevistas, porque, na realidade, você tem várias coisas que você trabalha. Uma das coisas que me impressionou muito, que você falou uma vez, era aquele trabalho com bebês, por exemplo, né? Mas eu quero só que você dê uma palhinha, porque a gente vai ter outras coisas que a gente vai estar conversando aqui em outros momentos. Né? Outro jogo, mas... Só um pouquinho. É um método criado por mim, o Baby Talk. O Baby Talk, a verdade, eu entro em contato telepático com o bebê em gestação, porque depois do nascimento, o nascimento é um traumatismo e a criança esquece tudo, tá? Mas dentro da barriga da mamãe, o bebê se lembra de tudo. Então, eu vou entrar em telepatia com ele. Eu falo com ele de onde ele vem, a nova missão dele ou dela, depende, porque ele escolheu aos pais qual é a missão, a mensagem que ele pode dizer aos pais, por exemplo, etc, etc. E a verdade é o meu trabalho preferido, porque é tanto emocionante. Em geral, os pais são bem-vindos durante a consulta. Os papais. Os papais. E eu preparo. E ela pede para os pais prepararem lenços, porque o pai se emocionam mais rapidamente que a mamãe. É verdade.
verdade. A gente não vai entrar muito nesse trabalho agora, não, porque tem muita coisa para a gente falar em outras vezes, mas então é fantástico se você, porventura, estiver passando por um processo que você está ali, um pai e uma mãe, a mãe grávida, o pai também grávido, né? Então, passando por esse processo, é uma gravidez mútua, né? Entrar em contato, eu fico imaginando, porque a gente já conversou sobre isso, e eu lembro que na vez que a gente conversou, fiquei muito empolgado, né? Então, mas esse é um dos trabalhos. Você tem mais trabalhos, né? Você tem mais outras terapias que você faz, né? Sim, eu tenho outras terapias. Eu faço regressão kármica, é um outro método criado por mim. É uma reparação kármica, porque eu recebi uma autorização do céu por trabalhar esta parte, uma pequena parte da vida da pessoa. Eu não vou entrar no detalhe, mas é um trabalho bem interessante e eu tenho resultados muito bons das regressões kármicas, porque a regressão kármica trata a doença física, não psíquica, mas física crônicas, por exemplo, ou situações que se repetem, recorrentes, tá? Donc, pode parar esta situação. Por exemplo, você vai encontrar sempre homens ou mulheres manipuladores, Alcoólatras. Obrigada, alcoólatras. É difícil para mim, às vezes. E você quer parar esta situação. Quando você fala em encontrar, é quando tiver várias relações Exatamente. com pessoas que têm o mesmo tipo de problema, alcoólatras. Com amizade, com namorados, tá? E você quer parar, por exemplo, a regressão kármica permite de entender porquê e eu faço um método por parar tudo, esta situação. E depois da regressão, durante 6 meses depois da regressão, 6 meses, um pouco de paciência, 6 meses, tudo pode mudar completamente. Em geral, muda, porque a regressão kármica é um trabalho muito forte, muito forte. Nossa, é bem bacana as histórias todas. Só que eu não passei por tudo, né? Eu tenho que pegar minha listinha lá para Então, os contatos estão aí passando. Eu estou colocando os contatos, a gente está colocando os contatos aqui embaixo, sabe? Não perca a chance, a Veronique está aqui na plataforma também, não perca a chance. Tem coisas assim que eu posso testar parte. Como eu falei, não passei por tudo, vou passar pelo resto dentro em breve. Você quer um pouco uma consulta de sofrologia? Não, ele está grávido. Ele está grávido, quer fazer uma baby talk. Você é grávido ou é a cerveja? A cerveja é a mesma reação. Estar com a Veronique, estar com o Eric é uma felicidade gigantesca. Você que está vendo aqui, você não tem ideia, sabe? Porque às vezes a gente chega assim, não, ainda mais dos brasileiros, né? Nossa, vem uma francesa, ela vai chegar toda, mas é uma energia tão gostosa, uma energia tão light, uma energia tão boa, ter uma sessão com ambos, sabe? Às vezes, aliás, esse era o contato que as pessoas falavam comigo antes, né? Mas eu vou ter uma sessão com a Veronique e vai ficar o marido dela traduzindo, sabe? E é uma coisa tão gostosa, o que eu tive de pessoas que depois me deram feedback depois de ter encontrado com vocês, né?
Então, é uma coisa muito bacana, não só a sessão, mas o resultado. Eu posso atestar isso, porque eu tive coisas assim que foram fortíssimas. Nossa uma Senhora! cura de felicidade. A Veronique só não resolveu uma coisa em você, o cabelo, né? Não. Isso aqui. Não, mas ela me fez ter recurso para comprar uma peruca. Bem, Veronique, uma felicidade gigantesca ter você por aqui, uma felicidade minha. Érico, o mesmo também, ter vocês aqui, sabe? É muito, muito gracioso, muito feliz para a gente. Tem... Muito bom. A gente com você, a gente está sempre alegre, né? A gente não consegue não rir, né? Não estar feliz. É uma coisa muito interessante. Né? Qualquer lugar do mundo, do Brasil que a gente acaba se encontrando, a gente é sempre... é o reencontro, né? É o reencontro. Às vezes a gente fica tipo, algum tempo sem se falar. Nossa, é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu espero que dentro em breve a gente possa ter outras entrevistas também aqui no nosso canal, né? Para trazer esses outros. Para trazer outros processos, né? Porque só a primeira já foi assim grandioso, o resto a gente vai ficar aqui 2-3 horas falando. Muito bom. As histórias, que eu já conheço algumas coisinhas, né, que tem por trás, nossa, as pessoas vão ficar assim maravilhadas, né? Mas você que está vendo essa, já vá logo aproveitando, vá fazendo contato com a Veronique, vá fazendo o processo da hora que é assim. Demais da conta. Eu sei o que isso provocou na minha vida, sabe? Eu sei. Uma felicidade imensa ter vocês aqui. Muita gratidão. Muita gratidão. Muita gratidão. Obrigada pela recepção. Eu fico muito feliz. Muito bom. Muito bom saber, muito legal saber como, né, toda essa história, como que funciona esse processo tão legal. Então, todos aí que tiverem interesse, só tá os contatos da Veronique aí, só entrar em contato, né? E marcar a sua sessão. Aproveita o ensejo. Veronique e Érico, muito obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada a vocês dois. Até breve. E você que está vendo aí, está conosco no Sinergizando, prestigie. Estamos juntos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.